Bom, vamos lá para frente C, última matéria de biologia. Vou falar de sangue e vou falar aqui de casos específicos da segunda lei. Vou começar falando do sistema BO, né, o tipo sanguíneo. A gente tem que saber que existem 4 tipos sanguíneos. Estou falando de tipo primeiro, não estou levando o positivo e negativo em consideração. Agora eu só vou falar dos tipos sanguíneos, que é A, B, AB e O. O que vai acontecer? No sistema BO, a gente vai ter 3 alelos que vão determinar um fenótipo. Pode ser IA, IB ou Izinho. Então, como tenho 3 alelos que vão determinar esse fenótipo, que seria o tipo sanguíneo, a gente diz que o sistema BO é um caso de polialelia. Mas é só um nome isso. Em relação à dominância, o IA e IB são dominantes em relação ao Izinho. Isso vai fazer sentido quando eu explicar os tipos sanguíneos. E uma coisa importante, a gente vai ver que o sangue que tiver os alelos IA e IB vai ser um caso de codominância. Ele vai expressar ambos os fenótipos. Então, vamos para essa tabela que é importante você ter ela na cabeça. Vamos estudar primeiro o sangue A. O que acontece? Uma pessoa do sangue A, ela pode ser, o genótipo dela pode ser tanto Iazão, quanto Iazão, Izinho. Por quê? É aquilo que eu falei. Tanto o IA quanto o IB são dominantes em relação ao Izinho. Então, ele pode ser tanto um homozigoto aqui, pro gene A, quanto um heterozigoto pro gene A. Ele vai continuar sendo o sangue A. O que vai acontecer? Quando a gente falar de sangue, eu vou falar de duas coisas, aglutinogênio e aglutinina. Aglutinogênio é a proteína que o seu organismo vai produzir que vai ficar na sua hemácia. Isso aqui é uma hemácia, isso aqui é uma proteína que a gente vai chamar de aglutinogênio. O aglutinogênio do sangue A vai ser condicionado pelo gene IA. E o que vai acontecer também? Como a aglutinina ela vai funcionar como se fosse um anticorpo. Ela vai produzir anti-B. Porque toda vez que uma pessoa que tiver o sangue A entrar em contato, toda vez que o sangue A entrar em contato com o sangue B, por exemplo, as proteínas de B e A não são compatíveis. Então, querendo ou não, o organismo de alguém que tem sangue A produz um anticorpo para pessoas que vão produzir os aglutinogênios condicionados pelo gene IB, porque o corpo da pessoa vai interpretar o sangue B como se fosse uma ameaça. Por isso que essa aglutinina funcionaria como um anticorpo. Então, o sangue A vai produzir os aglutinogênios condicionados pelo gene IA e vai produzir os anticorpos, ou aglutininas, anti-B. O sangue B, ele pode ser tanto IB, o genótipo, quanto IB e Izinho. Mesma coisa do caso do A, porque o IB vai ser dominante. Com o aglutinogênio, o sangue B vai produzir os aglutinogênios condicionados pelo gene IB, então essa é a proteína que vai estar na hemácia, e de aglutinina vai produzir o anti-A. Então, toda vez que o sangue B entrar em contato com o sangue A, ele vai entender o sangue A como se fosse uma ameaça, e aí o organismo produz anti-A que vai atacar as hemácias do sangue A. O sangue AB, ele só tem um tipo de genótipo, que é IA e B. E esse é o sangue que eu falei que é um caso de codominância. Por quê? Vai expressar ambos fenótipos. Vai ter aglutinogênios tanto condicionados pelo gene IA quanto pelo gene IB. E não vai produzir aglutinina. Não faz sentido produzir, por exemplo, anti-A, sendo que ele tem anti-A na hemácia. Então, o sangue AB ele vai produzir as duas proteínas e não vai produzir nenhuma aglutinina. No caso do sangue O seria o recessivo, né? O homozigoto recessivo, que seria Izinho.
o O não tem nenhuma proteína na hemácia. Então, ele não produz nenhum aglutinogênio, porque ele é izinho, não vai ter nenhum gene dominante condicionando essa produção de aglutinogênio. Só que vai produzir as duas aglutininas, anti-A e anti-B. Justamente porque o sangue O não tem proteína na hemácia. Então, qualquer sangue que apareça com proteínas na hemácia vai ser um corpo estranho, e aí o organismo de alguém com sangue O vai acabar atacando essas hemácias. Aqui eu coloquei alguns casos, só para fixar essa coisa de tipos de sangue na cabeça. Eu vou fazer acho que uns 3. Não, vou fazer um só. Laura é uma adolescente de sangue A. Poderia ela receber uma doação de sangue de Júlia, que tem sangue B? Então vamos lá. A Laura tem sangue A. Voltando aqui. A Laura pode ser tanto Iazão ou Iazãozinho, só que ela tem aglutinogênios condicionados pelo gene IA e produz aglutinina anti-B. Se a Júlia, que é sangue B, e vai produzir os aglutinogênios condicionados pelo gene IB, então a Laura não vai poder receber essa doação de sangue. Por quê? Porque senão o organismo da Laura vai entender o sangue que veio da Júlia como se fosse uma ameaça. E aí o corpo vai começar a atacar essas hemácias. Aqui só alguns nomes. Como o sangue O não tem nenhum aglutinogênio, não vai ter nenhuma proteína, o sangue O a gente vai chamar de doador universal. Vai poder doar para o sangue O, pode doar para o sangue AB, para o sangue B e para o sangue A, porque não tem nenhuma proteína que pode funcionar como se fosse um antígeno no sangue de outra pessoa. Já o sangue AB, ele é visto como receptor universal, porque ele não produz nenhum anticorpo. Então, qualquer sangue que aparecer, tá tudo bem, porque o organismo não vai tratar como se fosse uma ameaça. Nenhum outro sangue funcionaria como um antígeno. Aqui é só uma observação, porque em alguns exercícios aparece tipagem sanguínea. Então, eu vou falar acho que do sangue A e do sangue... Não, posso falar de todos. Bom, o sangue A, o que acontece? Eu vou pegar uma lâmina, vou colocar o sangue A, e para descobrir o sangue da pessoa, a gente vai pingar soro anti-A e soro anti-B. Lembrando que uma pessoa de sangue A, ela vai produzir os aglutinogênios condicionados pelo gene IA. E o que vai acontecer? O sangue, quando entrar em contato com o soro anti-IA, deve aglutinar. Por quê? Porque a pessoa que tem o sangue A produz os aglutinogênios condicionados pelo gene IA. Então, ela vai ter a proteína e o soro anti-A é contra essa proteína. Então, precisa aglutinar. No caso, quando entrar em contato com o soro anti-B, não vai aglutinar. Por quê? O soro anti-B serve para a proteína B. Se você tem a proteína A, o soro anti-B não faz efeito, então não vai aglutinar. No caso do sangue B, é só o contrário. Aglutina no sangue B, no soro anti-B, e não aglutina no soro anti-A. No caso do sangue AB, lembrando que o AB ele vai produzir ambos aglutinogênios e não vai produzir aglutinina. Então, vai aglutinar nos dois, porque uma pessoa que tem sangue AB está produzindo os dois aglutinogênios. No sangue O, a pessoa não produz proteína nenhuma. Então, não tem que aglutinar, porque a pessoa não vai ter nenhuma proteína ali que vai atuar como se fosse um antígeno para o anticorpo fazer efeito. Aqui eu só coloquei um exemplo de cruzamento. Você vai tratar como se fosse uma primeira lei de Mendel, nada muito complicado. Aí a gente fala de sistema RH, que aí é o positivo e negativo. Pode ser que na prova ele acabe jogando um sistema BO misturado com o sistema RH para você fazer uma segunda lei. Mas não é nada muito absurdo, é só você fazer aquele quadro de Punnett gigantesco para você saber o tipo sanguíneo e se vai ter o fator RH ou não. Bom, relação de dominância, o Rzão é sempre dominante em relação ao Rzinho.
E aí, de genótipos, pode ser Rzão, 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 Rzinho, ou Rzinho, Rzinho. Sendo Rzinho, Rzinho, RH negativo. RH negativo é só um fator que tem. Não sei muito bem o que significa. Mas, enfim, é como se na hemácia da pessoa, o RH negativo ele não produz o fator RH, e o RH positivo produz o fator RH na hemácia. O RH negativo pode doar para o RH positivo, porque se não tem nenhuma proteína em relação ao fator RH sendo produzida, mas o RH positivo não doa para o RH negativo. Por quê? Porque a hemácia de alguém que tem RH positivo vai ser vista como uma ameaça no sangue de alguém que é RH negativo, porque o sangue dessa pessoa não vai produzir o fator RH. Mesma coisa com os tipos sanguíneos que a gente estava vendo. E aí a gente chega na parte que seria a mais importante quando a gente fala do sistema RH, que é a eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Definição é basicamente a incompatibilidade sanguínea entre a mãe e o filho, e tem a ver com o fator RH. O que tem que acontecer para essa doença acontecer? A mãe precisa ser RH negativo e o filho tem que ser RH positivo. Por consequência, o pai ele sempre vai ser RH positivo, né? Porque no cruzamento, só dessa forma para o filho nascer RH positivo. Qual que é o problema da eritroblastose fetal? Não é na primeira... tem a ver com gestação, tá? Então, na primeira gestação, a gente não tem problema nenhum. Mas o que acontece? Durante o parto, tem contato do sangue da mãe com o sangue do filho. E aí, quando o sangue do filho, que é RH positivo, entra em contato com o sangue da mãe, que é RH negativo, o que vai acontecer? O organismo da mãe vai entender aquela hemácia como se fosse uma ameaça. Por quê? Aquela hemácia produz uma proteína que é estranha para você, ou seja, vai atuar como se fosse um antígeno. Como resposta, o organismo dessa mãe vai produzir anti-RH, que seria o nosso anticorpo. Mas até aí, tá tudo bem. Na primeira gestação, não acontece nada com o filho. Mas na segunda, acontece. Por quê? Porque a gente viu, quando a gente estudou o sistema imunológico, que o nosso corpo produz células de memória. Então, por mais que vai ter uma hora que essa mãe vai parar de produzir o anti-RH, o organismo dela vai salvar essas informações para, caso ela entre em contato de novo com o RH positivo, essa resposta imunológica vai ser muito mais rápida. E é justamente isso que acontece durante a segunda gestação. Então, a mãe ela vai seguir sendo RH negativo, o filho ainda precisa ser RH positivo, só que dessa vez, como a mãe vai produzir esses anticorpos anti-RH, ela vai acabar atacando as hemácias do filho. Então, e aí tem algumas complicações que podem acontecer, como aborto, o feto com anemia, lógico, porque vai estar com as hemácias sendo destruídas. Isso aqui é só uma observação, não é tão importante, mas feto com icterícia. Quando você destrói a hemácia, sai acho que é um pigmento, uma substância que se chama bilirrubina. Isso faz com que a pessoa fique amarela, e aí o nome disso é icterícia. Mas pode ser também que o feto tenha surdez, atrasos neurológicos, enfim. Aqui uma outra observação. Existe uma circunstância na qual essa doença ela pode acontecer na primeira gestação, que ela é muito simples. Se a mãe, em algum momento da vida dela, teve contato com sangue RH positivo, antes dessa primeira gestação, o corpo dela já criou células de memória. Então, aí a doença ela pode aparecer durante a primeira gestação. Mas o convencional, o que eu acredito que cairia na prova, é para você explicar, tipo, na segunda gestação, todas as questões, todas as circunstâncias para essa doença acontecer. Aqui eu só coloquei um exemplo de cruzamento que eu não vou fazer, mas é como se fosse um cruzamento de tipo sanguíneo com o fator RH. Mas eu só separei em 2 quadros de Punel, um para tipagem sanguínea e outro para o fator RH. Em relação ao tratamento,
tem duas coisas que a gente pode fazer. Então, tratamento, a partir do momento que o diagnóstico é que existe a eritroblastose fetal ali. Primeira coisa, a gente pode fazer uma transfusão de sangue e tirar o sangue RH positivo do bebê e injetar o RH negativo. Então, fazer essa transfusão de sangue, como o bebê é pequeno, tipo, não é um grande problema. De um lado vai sair o sangue, do outro vai entrar. E também é muito usado a fototerapia, porque a bilirrubina ela é fotossensível e tal, e a fototerapia acaba diminuindo os níveis de bilirrubina, e aí a icterícia vai embora. A pessoa deixa de ser amarela. Como prevenção, evitar que a eritroblastose fetal aconteça. Testes durante a gestação, não tem que saber o nome, mas testes para ver, tipo, tipagem sanguínea, enfim, em relação ao fator RH. E também imunização com imunoglobulina anti-RH. Ou seja, a mãe... Eu não sei se você toma isso, acho que é por transfusão, né? Transfusão com anti-RH. Por quê? Se a mãe ela já está recebendo o anticorpo produzido, não vai ter tempo para o organismo dela produzir esse anticorpo e criar a célula de memória. Então, a partir do momento que você sabe que a mãe é RH negativo, o filho é RH positivo, vai ter contato, isso na primeira gestação, vai ter contato de sangue com sangue, e aí o corpo da mãe vai começar a produzir anti-RH, você pode fazer essa imunização com imunoglobulina anti-RH, porque aí o sistema imunológico dela não vai produzir, porque você já vai estar tomando, você vai estar tendo o anticorpo pronto. Então, não vai criar célula de memória, enfim. Isso tudo sobre sangue, tá? É isso que vai cair. Agora, de interação gênica, que seriam, tipo, variações na segunda lei de Mendel. Então, se você não sabe segunda lei, eu acho que na última revisão eu falei disso. Tem um vídeo aqui falando. Então, saiba a segunda lei, porque senão você não vai entender epistasia nem linkage. Então, quando a gente fala de uma interação gênica não epistática, a gente fala justamente de uma interação gênica que vai se comportar como segunda lei de Mendel. Não vou explicar porque a explicação é segunda lei de Mendel. Você vai ter aqui um cruzamento, e aí você vai ter 4 possibilidades de cores, e aí você vai ter a mesma proporção de uma segunda lei de Mendel. Mas o que acontece? Existe uma variação que chama epistasia, que é basicamente quando um gene inibe a manifestação de outro gene. Vou dar exemplos para ficar mais simples. Tem 2 tipos de epistasia, a recessiva e a dominante. Para explicar a recessiva, eu vou usar o exemplo clássico, que é o de labradores. Eu só vou dar uma explicação breve em relação à pigmentação dos animais, mas você não precisa saber isso para conseguir resolver o exercício. Mas é que assim, quando a gente está falando de pigmentação em animal, existe um precursor que é incolor. E aí, se você tiver a enzima ESão, por exemplo, o animal ele vai produzir melanina e manifestar a cor marrom. Se nesse precursor tiver a enzima ESão e Bzão, o animal vai ser da cor preta. Se você não tem a enzima, ele não vai produzir pigmentação nenhuma, que é justamente o que está aqui em cima. Se eu tenho ESão e Bzão, eu tenho preto. Se eu tenho ESão e Bzinho, eu vou ter marrom. Se eu tenho Ezinho, eu já vou ter albino. Por quê? A gente diz que o gene E é o gene epistático e o gene B é o gene hipostático, ou seja, ele está condicionado ao gene E. Calma que vai fazer sentido. O que acontece? A primeira... Não é circunstância o nome. A primeira condição para que você tenha pigmentação é ter o ESão. A partir do momento que você tem Ezinho, não importa se é Bzinho ou se é Bzão, já vai ser albino. Por isso que tem esses 2 tracinhos aqui. Independente de ser Bzão, de ser Bzinho,
Se ele não tem o Ezão, ele já não vai ter cor. Por isso que E é o epistático e o B é o hipostático. O B só vai se manifestar se o E estiver presente. Então aqui, como no caso, a gente está falando de que o Ezinho acaba inibindo a manifestação tanto da cor preta quanto da cor marrom, a gente fala que esse é um caso de epistasia recessiva. Coloquei aqui um cruzamento. Tem a proporção, que é igual à segunda lei de Mendel, aquela proporção que é sempre a mesma. Só que, não sei, eu não decoraria. Eu faria na hora mesmo esse quadro de Punnett. Bom, quando você faz aqui o seu quadro de Punnett, você vai ver que você vai ter 9 animais são pretos, que vão ter Ezão, Bezão. 3 são marrons, que vão ter só o Ezão e Bezinho, né? E 4 albinos, que vão ser Ezinho, alguma coisa. Então, na epistasia recessiva, a proporção fenotípica vai ser de 9 para 3 para 4. Em relação à epistasia dominante, eu vou usar o exemplo da cor do bulbo da cebola. Então, se for Czão algo, Izão algo, vai ser branca. Czão algo, Izinho, vai ser roxa. Cezinho, Izinho, amarela. Cezinho, Izão algo, vai ser branca. O que a gente percebe? Sempre que eu tenho o Izão, eu não tenho cor. Então, aqui no primeiro caso, é Czão e Izão, já vai ser branco. Cezinho e Izão, já vai ser branco também. Ou seja, Izão é o gene epistático e Czão é o gene hipostático. A partir do momento que eu tenho Izão, não importa se você vai ter Czão, não importa se você vai ter Cezinho, a cebola vai ser branca. E aí tem o exemplo aqui do cruzamento. Então, você vai ver de Cezinho, Izinho, que seria para amarelo, você vai ter 1. Branco, você vai ter 12, porque tem 2 genótipos para você ter na verdade, não ter a manifestação da cor branca, mas não ter a manifestação de cor alguma. E você vai ter 3 roxos. Então, a epistasia dominante, a proporção fenotípica vai ser de 12 para 3 para 1. Falando de linkage, é bem tranquilo entender. O difícil é entender, mas é bem tranquilo entender. Vamos lá. Quando a gente fala de segunda lei, não sei se vocês lembram, enfim, da meiose, que acontece a duplicação, não sei o que. No final, a gente vai ter 4 gametas. Exemplo, peguei esse aqui. Eu poderia ter Azão, Bezão, Azão, Bezinho, Azinho, Bezão, Azinho, Bezinho. 4 gametas. Na segunda lei, as proporções são equivalentes. Então, eu teria 25% de chance de cada um desses, que, né, em tudo daria 100%. Porque eles são produzidos em quantidades iguais. O que acontece? No linkage, não é bem assim. Eu vou supor algumas coisas, porque é mais fácil do que só falar a teoria. Eu acho assim. Só uma coisa, antes de entrar no linkage, eu não lembro de a gente ter visto o crossing over, mas o crossing over é basicamente quando isso que acontece. Eu tenho os cromossomos, e aí é como se, é como se nada. Na verdade, é isso que acontece mesmo. Um pedaço do azul vai pro vermelho e um pedaço do vermelho vai pro azul. Isso é crossing over, literalmente vai formar um X entre eles, um vai catar um pedaço do outro. Legal, sabemos que é crossing over. Vamos supor que 20% das células não vão realizar crossing over. Não realizam crossing over entre A e B. Partindo desse exemplo aqui, que eu tenho esse arranjo, que depois eu vou falar qual que é. Tenho Azão, Bezão, Azinho, Bezinho. Pode ignorar essa parte, só sobre a interface. Então, 20% dessas células não vão realizar crossing over. Então, se 20% não realiza crossing over,
essas 20% se comportam como se fosse uma segunda lei. Então, se eu tenho... Segunda lei, é isso que eu falei? Não, com meiose, desculpa. Se eu tenho 20% das células que não sofrem crossing over, e eu tenho sempre 4 possibilidades de gametas, 20 dividido por 4 dá 5. Então, eu teria 5% de chance de azão-bezão de novo, né, porque eles são duplicados, azinho-bezinho e azinho-bezinho, 5% de cada. Até aqui tudo bem. Agora, supondo que 80% das células, que seria o restante, né, para dar 100, sofrem crossing over, o que vai acontecer? Eu tenho aqui os cromossomos duplicados, esse Bzão vai ser jogado para cá, o Bzinho vem para cá. Cruzou, ou seja, teve crossing over. Legal, mas vamos analisar os resultados. O que vai acontecer? A partir do momento que eu tenho crossing over, eu vou ter isso aqui. Eu vou poder ter azão com Bzinho, azão com Bzão, azinho com Bzinho e azinho com Bzão. Tá, legal. Mas o que acontece? As partes que eu coloquei em vermelho não participaram do crossing over. Por quê? Essas partes são partes parentais. O que isso significa? Essas partes já apareceram na primeira geração. Porque os pais eram azão, bezão, azinho, bezinho. Ou seja, azão, bezão, azinho, bezinho não é resultado de crossing over. Isso aqui é parental. Então, eu tinha 80% das células que participavam do crossing over. Só que metade desses 80% não participaram do crossing over, porque são os parentais. Ou seja, isso aqui corresponde a 80%, que é o que sofria crossing over. Só que metade desses 80%, ou seja, 40%, não participaram, porque são iguais à geração parental. Ou seja, 40% parental daqui, então 20% azão-bezão, 20% azinho-bezinho. Agora, os que estão em preto não apareceram na geração parental. Geração parental era azão-bezão, azinho-bezinho. Agora eu tenho azão-bezinho, azinho-bezão. Esses são genes recombinantes. Então, 40% desses genes vão ser recombinantes. Lembrando, por que 40%? Porque eu estou supondo que 80% das células vão sofrer crossing over. Só que eu vi que 40%, que metade, não vão sofrer, porque são iguais às células parentais. E a outra metade vai sofrer. Então, eu vou ter 20% de chance de azão-bezinho, 20% de chance de azinho-bezão, somando 40%. Então, no total, na verdade, eu tenho 40% dessa parte aqui, 40% que são parentais, mais 20% disso aqui que já não sofreram crossing over, e todos são parentais. Então, na verdade, eu vou ter 60% das células que são parentais. E falando agora de tipos de arranjo, tem 2 tipos só. O arranjo cis é quando você tem, tipo... Não sei explicar, mas é como se fosse a relação de dominância igual entre os genes no mesmo cromossomo, nesse caso, tipo, dominante-dominante, recessivo-recessivo. E no arranjo trans é dominante, recessivo, recessivo-dominante. Ou o contrário, tanto faz. Mas é basicamente isso. E só um exemplo que no linkage, os parentais, eles vão sempre estar em quantidades maiores do que os recombinantes. E aqui, só um exemplo. Caso acontecesse um crossing over, os genes recombinantes seriam azão-bezinho e azinho-bezão. Aqui nesse caso seria azão-bezão,
Azinho ou Bzinho, né? Porque aí só trocaria. Agora, uma coisa que aparece muito em exercício, distância entre genes. Pode aparecer tanto em esse UR, que é a unidade de recombinação, ou centimorgan, que seria cm. O que acontece? A distância faz diferença. Pensa em um taco ou uma tábua. Se você quiser quebrar essa tábua, você vai pegar nas extremidades. Vai ser muito mais fácil você quebrar do que você pegar o centro e tentar quebrar. É justamente isso. Quanto maior a distância entre os genes, maior a chance de recombinação. Então, nesse caso, nesse vermelho, eu tenho uma chance de recombinação pequena, enquanto no azul eu tenho uma chance de recombinação maior. Então, o que pode aparecer? No exercício pode falar que a distância entre o gene Azão e Bzão é de 7 centimorgan, ou seja, 7% dos gametas são recombinantes. É isso que você precisa ter na sua cabeça. A distância entre os genes é igual à porcentagem de recombinantes. Tatua isso é muito importante. Só vou fazer um exercício para fixar tudo que eu falei. Aqui tá falando de mosca de fruta, falando das heranças. São duas heranças, uma vai ser cor do corpo, tamanho da asa. Tá, legal. Então, primeira coisa que você tem que olhar quando você bate o olho num exercício desse, você já sabe que não é um caso de segunda lei. Você não vai de meiose convencional, você não vai ter os gametas sendo produzidos em iguais quantidades. Eu tenho diferentes quantidades. Mas vamos lá. Primeira afirmação. A célula representa um caso de genes de segregação independente em configuração trans. Voltando aqui no que eu falei, a configuração trans, o arranjo trans, é se eu tiver dominante com recessivo nos dois. E o cis seria dominante, recessivo. Aqui eu tenho Pzão, Vzão, Pzinho, Vzinho. Não, é um arranjo cis. Então, a primeira afirmação está errada. Os gametas de maior frequência são os recombinantes, enquanto os de menor frequência só podem ter origem por eventos mutacionais. Não faz sentido isso, a gente viu. Os parentais sempre vão ser os de maior frequência, então a 2 também está errada. Os genes para a cor do corpo e tamanho das asas estão ligados em um mesmo cromossomo, tá certo? Pzão é para asa e Vzão é para... Não, Pzão é para cor, Vzão é para asa. Esses recombinaram-se na meiose e formaram os gametas recombinantes Pzão, Vzinho, Pzinho, Vzão, além dos parentais Pzão, Vzão, Pzinho, Vzinho. Tá certo. Por quê? Essa recombinação acontece por crossing over. Então, esse Vzinho vem para cá, esse Vzão vai para lá. Recombinante Pzão, Vzinho, Pzinho, Vzão. A 4 está certa. 8. Os genes P e V estão a 17 centimórgãos de distância um do outro. Como que a gente vai calcular isso? Bom, sabendo que os gametas parentais são os que estão em maior quantidade, ou você pode só ver que aqui Pzão, Vzão é parental e Pzinho, Vzinho é parental, eu vou olhar para esses dois aqui, que são os gametas recombinantes, que não aparecem na geração parental. Eu não tenho Pzão, Vzinho na geração parental. Então, isso aqui, ambos são recombinantes. Agora, lembra do que eu falei? A distância entre os genes é igual à porcentagem de recombinantes. Então, a distância tem que ser igual à porcentagem de recombinantes. Mas cuidado, a porcentagem de recombinante não é 8,5. Eu tenho 2 gametas que são recombinantes, então eu somo. Ou seja, 8,5 mais 8,5 dá 17. Então,
eles estão a 17 centimórgãos e a chance de recombinação, a taxa de recombinação seria de 17%.